Nós estamos vendo a eclesiologia que está por trás do direito canônico, não só por trás do direito canônico, né? O que é a eclesiologia católica, o que é que nós significamos quando nós dizemos creio na Igreja Católica. É importante, porém, a gente compreender uma distinção semântica que existe no crer na Igreja e no crer em Deus. Não é a mesma coisa, é evidente. No latim fica mais fácil de enxergar isso, não é? Porque no latim nós dizemos credere in Deum. Existe credere in Deum, credere Deo e credere Deum. São três coisas diferentes. Credere in Deum é a preposição in mais acusativo. Credere Deo é o caso dativo. E credere Deum é o caso acusativo. Existe uma diferença. Quando eu digo, vamos primeiro eliminar esse do meio, credere Deo, com o caso dativo, que não nos interessa aqui. Quando eu digo credere Deo, eu estou dizendo que Deus é crível, é digno de, é fidedigno. Ele não mente para mim. Eu creio naquilo que ele está dizendo. Quando eu digo que eu credo in Deum, aqui o in mais acusativo, ele tem a noção de movimento que penetra. Ou seja, eu mergulho, em latim se diz, eu mergulho na piscina, eu digo in piscinam. Isso dá uma ideia de movimento em que eu entro, eu mergulho. Então, quando eu credo in Deum, quer dizer que eu jogo todo o meu ser em Deus. Ou seja, Ele é a fonte máxima de minha segurança e, portanto, Ele é também o destino no qual eu me jogo, eu me entrego, não é? E se equivalem as etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, né? Sabe, Santo Isidoro de Sevilha é o padroeiro da internet, né? Porque ele fez o primeiro banco de dados da história. Ele tinha um arquivo. Então ele fazia umas fichas de etimologia, né? A origem das palavras. Credo, segundo Santo Isidoro de Sevilha, é cor dare, dar o coração, né? Então, esse significado simbólico de dar o coração quer dizer que eu derramo o meu coração em Deus, né? Eu entrego. Mas tudo bem, esquece, isso aí são as etimologias de Santo Isidoro. Mas o fato semântico é que existe uma diferença entre credere Deum e credere in Deum. Eu creio Deum, quer dizer que eu creio que Deus existe, ponto e acabou. Mas credere in Deum é mais dinâmico, é mais profundo. Ou seja, eu entrego minha vida a Ele. De alguma forma, eu jogo todo o meu ser in Deum. Então veja, no nosso credo, nós dizemos credere in Deum, mas nós não dizemos credo in ecclesiam, não, porque nós não estamos dizendo que a igreja é a fonte do nosso ser, sustento de nossas vidas e razão de ser de tudo aquilo que nós somos. Não, é Deus que é isso.
A igreja tem um componente humano. A igreja não tem só o componente divino, que é a cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe uma realidade humana, criatural, que não pode ser objeto de fé do mesmo jeito que Deus é, né? Evidente. Então eu creio na igreja, mas em latim eu digo eu creio a igreja. A preposição não existe. Eu creio a igreja. Isso em português não tem, né? Em português perde. Você nunca diz eu creio a igreja. O verbo crer em português, ele é transitivo e indireto, precisa de uma preposição. Se você não põe a preposição, fica incorreto. Só que o verbo crer em latim, e isso vale também para o grego, não é? Ele tem essa possibilidade de eu colocar uma preposição que denota uma dinâmica maior do que simplesmente crer em Deus diretamente. Então, quando eu digo eu creio na igreja, em latim eu digo eu creio a igreja. Quer dizer, a igreja é objeto de fé, acusativo, mas não é objeto de fé nesse sentido profundo e dinâmico como Deus é objeto de fé. Existe um menos. Então a gente diz credo ecclesiam, credo in Deum, mas não se diz credo in ecclesiam. Tá claro isso? Existe uma distinção. Mesmo assim, a igreja é objeto de fé. Se ela é objeto de fé, é porque existe algo de divino na igreja. A igreja é o Cristo total. Então, quando eu falo de igreja, eu estou falando de uma realidade que é una, santa, católica e apostólica. Rapidamente vamos passar essas notas da igreja. Una, quer dizer que a igreja é uma só. Não existem duas igrejas, não tem esse negócio, nós somos igrejas irmãs com a igreja ortodoxa. Não. A Santa Sé já avisou que só se pode usar essa palavra igreja irmã referindo-se a dioceses. Ou seja, quando eu digo igreja irmã, estou falando de diocese irmã. Então eu posso falar da igreja irmã de Moscou, que é uma diocese separada, que está lá em Moscou, o Patriarcado de Moscou, ortodoxo. É uma diocese separada, mas eu não posso falar a igreja ortodoxa é uma igreja irmã, porque não existe uma igreja ortodoxa. Só existem as dioceses cismáticas do Oriente. Entenderam? São dioceses inteiras que não estão em plena comunhão com a igreja. Com a única igreja, porque só tem uma igreja, não tem duas. Então, nós temos que entender que, teologicamente falando, não existem outras igrejas. Existem dioceses que estão em plena comunhão com a igreja e dioceses que não estão em plena comunhão com a igreja. E as igrejas protestantes, teologicamente, não são nem dioceses, são comunidades eclesiais. Porque faltam elementos essenciais dentro dessas comunidades, como a Eucaristia, o episcopado, etc. Já as dioceses ortodoxas, não. Essas dioceses ortodoxas, elas têm as igrejas ortodoxas, então a gente deve falar assim, sempre no plural. Significando dioceses. As igrejas ortodoxas, elas podem ser chamadas de igreja porque elas têm o episcopado com sucessão apostólica
E a Eucaristia, portanto, o núcleo e o centro da igreja está lá. Eles têm dioceses, mas são dioceses que não estão em comunhão conosco, no sentido pleno da palavra, porque eles não aceitam o Papa. Não vamos confundir as igrejas ortodoxas com as igrejas católicas orientais, que são duas coisas diferentes, né? Chamados popularmente de uniatas. Por exemplo, nós temos em Curitiba tem 2 bispos, né? Católicos. Tem o arcebispo latino e tem o bispo, o eparca da diocese ucraniana católica. É um bispo católico. A gente pode ir lá e comungar, porque eles são da nossa igreja, da igreja, a única igreja de Cristo. Eles estão em plena comunhão conosco. Agora, nós não podemos ir lá nas igrejas ortodoxas comungar, porque não estão em plena comunhão conosco. É meio complicadinho, mas vamos deixar um pouco do lado os detalhes, senão pode falar. Como? Os anglicanos é um outro caso mais complicado. Nós não podemos comungar nas igrejas anglicanas por 2 razões. Primeira, porque não estão em plena comunhão conosco. E segundo, porque nós não sabemos se aquela Eucaristia é válida. Porque existem pessoas validamente ordenadas na igreja anglicana, mas nem todas as pessoas que estão na igreja anglicana são validamente ordenados. E então a complicação fica um pouco maior. Mas vamos deixar isso de lado, porque não é o objeto próprio da nossa investigação no momento. O que é que nós estamos tentando compreender? Nós estamos tentando entender o que é que nós dizemos quando nós dizemos creio na igreja. A igreja é objeto de fé. Ela, creio na igreja, una, só tem uma igreja. Santa. O que quer dizer quando eu digo que eu creio na igreja santa? Quer dizer, meus senhores, que a igreja de Cristo não tem pecado nenhum. Ela é imaculada. Padre, mas eu tenho pecado e eu sou membro da igreja. É verdade, o pecado é seu, não é da igreja. Por quê? Para nós fazermos uma analogia, nós poderíamos dizer assim, que a fronteira da igreja passa dentro de mim. A fronteira da igreja não é lá fora. Eu estou aqui com um budista e a fronteira da igreja está entre eu e ele, nos dividindo. Aqui é a igreja, lá não é a igreja. Não. A fronteira da igreja católica passa dentro de mim. Existem áreas inteiras do meu ser que ainda não estão em plena comunhão com a igreja de Cristo e que, portanto, ainda não é imaculado. Aquilo que existe de imaculado em mim já é a igreja de Cristo, portanto, eu já faço parte da igreja. O núcleo fundamental e essencial do nosso ser já é a igreja. Mas tudo o que eu sou é a igreja? Não necessariamente, né? Aliás, não certamente. Os meus pensamentos e tendências pecaminosas, desordenadas, não são igreja, porque eu não estou curado plenamente. Então, o que é a nossa luta a vida inteira? A vida inteira é uma luta para que mais e mais de nós pertença à igreja. Nós somos território de missão também. Eu também tenho pedaços de mim que eu ainda tenho que ser missionário. Isso aqui, a Aparecida não falou, né? Discípulos missionários. A Aparecida não falou disso, mas isso faz parte, né? Eu tenho que ser aquela parte de mim que é discípulo missionário, precisa evangelizar aquela parte de mim que não é discípulo missionário. Você vai dizer, padre, então o senhor é esquizofrênico? O senhor tem duas personalidades? Não, é uma personalidade só. É uma pessoa só.
Mas quem de nós duvida que nós não somos um ser humano completamente integrado? Nós não somos integrados plenamente, nós somos um campo de batalha, gente. O próprio São Paulo diz isso quando ele diz: vejo o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Sinto em mim uma lei do pecado, né? Uma tendência para o pecado. Então, muitas pessoas que gostam de me acusar dizem assim: Padre Paulo é intolerante, ele fica condenando os outros. Gente, eu não condeno os outros não, eu condeno a mim mesmo. As cachorradas que eu condeno, a maior parte delas estão dentro de mim e eu estou lutando para convertê-las. Nós somos um campo de batalha. Então é claro que ao falar e ao lutar para mudar o meu mundo interior, eu também vou incomodar muita gente que precisa mudar também. Quando eu denuncio desonestidades intelectuais, muitas vezes é porque eu estou sendo tentado a cometer aquela desonestidade intelectual. E quando eu denuncio uma heresia, é porque essas são heresias, muitas vezes, contra as quais eu tive que lutar, que já estiveram dentro de mim. Então existe essa realidade de luta para a conversão. Agora, o que acontece? O núcleo do nosso ser, pelo batismo, já faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, é aquilo que diz Santo Agostinho quando diz: in interiore homine habitat veritas. No homem interior. Existe um homem interior em mim. Quem é esse homem interior? É o próprio Cristo. Ele é interius intimo meo. Ele é mais dentro do que o meu mais íntimo. Então lá dentro, no dentríssimo, né? Não existe isso em português, né? Mas no dentríssimo, para vocês entenderem o que quer dizer a palavra íntimo. Íntimo quer dizer isso. Íntimo é o superlativo de dentro. Tá? Existe o adjetivo intus em latim, que quer dizer dentro. Mais dentro, em latim, se diz interior. E dentríssimo é íntimos. Íntimos é um superlativo. Assim como o superlativo de amigo é amicíssimo, né? Superlativo de importante é importantíssimo, né? Tem um superlativo enfático de importantíssimo, né? É importantíssimo. É uma invenção, não existe essa palavra, né? Mas importantíssimo. Superlativo de pobre é paupérrimo. Superlativo de bom é ótimo, né? Não é boníssimo, não. Boníssimo não é português, é ótimo. Superlativo de ruim, de mal. Superlativo de mal, péssimo, né? Eu estou indo de mal a pior. É porque eu ainda estou no processo. Agora, quando já terminou o processo e eu cheguei no fundo do poço, eu estou no péssimo. Entendeu? Tudo bem. Superlativo de dentro, em latim, é íntimos. É dentríssimo. Tá? Deus, Jesus Cristo, é mais dentro, ou seja, mais interior em latim, mais dentro, do que o meu dentríssimo, íntimos. Interior intimo meo. Isso quer dizer que lá no núcleo do meu ser, lá onde eu sou mais eu,
Eu sou tão eu, que já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Lá, nesse núcleo, já é Cristo. Agora tem muita coisa na nossa periferia que ainda não está convertida. Tem muita coisa na periferia. Então esse território pode se alargar, pode diminuir, né? Tem gente que está na UTI, né? Tem só o íntimo que ainda é cristão. O resto já virou tudo cachorrada sem fim. Tem outros que já chegaram, né, a converter áreas enormes do próprio ser. Esses são os santos. E quem é que está completamente dentro? Só os santos que estão no céu. Completamente dentro, os santos que estão no céu. O resto está tudo na batalha, lutando, ou como se diz em dialeto cuiabano, aloitano. Então vejam só, quando eu peco, prestem atenção, quando eu peco, não é a parte de mim que é a igreja que peca. Quando eu peco, é a parte pagã que peca. Não é outra pessoa, sou eu. Entenderam? Mas eu não peco enquanto membro da igreja. Vamos fazer outra analogia. Com o pecado, de alguma forma, eu estou saindo da igreja. Dá para entender isso? Ora, esse pecado, conforme a gravidade dele, é o meu ato de saída. Conforme a minha conversão, o meu ato de saída. Pode ser que eu cometa um pecado grave, mas ao mesmo tempo eu já estou odiando o meu pecado, já estou pedindo perdão a Deus e estou pedindo para Ele me perdoar. Quer dizer, eu não saí da igreja. Agora, quando eu faço do pecado um projeto de vida, então eu estou fazendo atos cada vez mais graves que estão me tirando da igreja, até que finalmente eu perco a comunhão completamente. Entenderam? A excomunhão é um remédio, é um aviso que diz: olha, meu filho, você saiu, tá? Você tá lá fora. Ah, a igreja me excomungou. Não é que a igreja me excomungou, você se excomungou. Foi você quem saiu da igreja. A igreja só está declarando isso para avisar para você e para os outros. Número 1, para você se arrepender e voltar. E número 2, para os outros não seguirem você no abismo. É um ato de caridade a excomunhão. Tem muita gente que diz assim: ah, meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer com a igreja do Brasil? Nós precisamos de mais conversões. Eu estou convencido que o problema da igreja católica no Brasil não são as conversões, é a falta de excomunhões. Nós precisamos excomungar um pouquinho mais de gente para avisar para as pessoas: olha, acabou a igreja ali, viu? Ali não tem mais. Avisar. É uma caridade. Agora, eu não sou bispo. Eu não tenho poder de excomungar. Então, já que eu não tenho poder de excomungar, eu xingo. Pronto. Se eu tivesse autoridade eclesiástica, eu excomungaria. Como não sou autoridade eclesiástica, eu xingo. E pronto. Resolvido o problema. Não é? Então vejam só. Como? Padres não excomungam. Quem excomunga é o bispo. Entendeu? Agora, pode ser que a pessoa... Existem as excomunhões automáticas, onde a pessoa se auto-excomungou. Um herege é excomunhão automática, aquilo que a gente tecnicamente chama de excomunhão late sententiae. Late sententiae quer dizer uma sentença escondida. Ou seja, quando você, sabendo que aquilo é heresia, advertido de que aquilo é heresia, na plena consciência de que aquilo é heresia,
mesmo assim opta pela heresia, você automaticamente está excomungado. Existe uma sentença secreta, é como se a igreja, não é, sentenciasse silenciosamente na sua alma um decreto que diz: você saiu, tá nego, tá fora, foi, acabou, você passou o limite, saiu da fronteira, você não está mais num território nacional, você está em território paraguaio, território boliviano, território, entende? Você está em outro lugar, está alhures, já não está mais na Igreja Católica. Aí essa é automática. Só que esta excomunhão automática, ela pode ser declarada. Ou seja, quando o Monsenhor Marcel Lefebvre, em 1988, ordenou, sem mandato pontifício, vários bispos, ele e Monsenhor Castro Maier, não é? Dom Antônio de Castro Maier, bispo de Campos, eles, com os bispos que foram ordenados, foram automaticamente excomungados. Só que, para que as coisas ficassem claras, alguns dias depois, o cardeal Gantin, que então era prefeito da congregação dos bispos, declarou a excomunhão. Mas eles já estavam excomungados. Foi automático. A mesma coisa é a questão dos nossos... perdão, deixa eu continuar aqui. Só vocês ficaram sabendo que nesses dias agora essa comunhão foi suspensa, né? Essa excomunhão foi suspensa, ou seja, esses bispos que tinham sido excomungados, a Santa Sé retirou a excomunhão. Eles não estão ainda em plena comunhão com a Igreja Católica, mas foi retirada a excomunhão, para que eles se aproximem, né? Para que haja uma aproximação maior, até que finalmente, em diálogo com a Santa Sé, se encontre um jeito de a gente admiti-los dentro da hierarquia católica plenamente. Então foi retirada a excomunhão e, mesmo assim, agora vamos ver como é que fica. Tem que se dar uma diocese para eles, né? Ou diocese real ou diocese fictícia, uma diocese titular. Ainda não foi feito isso. Então ainda está se procurando uma solução jurídica de o que fazer com esses bispos, e não somente com os bispos, com os inúmeros padres, né? Porque existem centenas de padres. Esse povo tem vocação para chuchu na França. Tem muita vocação. Então, muito bem. Voltemos aqui. Nós estamos dizendo que quando nós cremos na igreja una, só existe uma, santa, porque a igreja não tem pecado, não adianta. Ah, mas Alexandre VI, Papa Alexandre VI, no momento de fraqueza, teve 12 filhos, né? Tudo bem, né? Mas a igreja é imaculada. O Alexandre VI pode ser um prostituto, mas a igreja é imaculada. Mas ele é o Papa? Sim, ele é o Papa. Mas ele não pecou enquanto Papa. Entende? Ele pecou enquanto pessoa privada. Por quê? Porque o ato de pecar é um ato na direção de saída. Entende? Eu não posso imputar à igreja atos que são de saída da igreja. Deixa eu assim, você vai dizer, não, mas isso é uma ficção científica, isso é uma ficção jurídica. Não, gente, vamos entender uma coisa aqui. Você é diretor de uma empresa. Só que acontece que, além de ser diretor da empresa, você tem os seus negócios pessoais, onde você administra os seus negócios. Você não é dono da empresa, atenção, hein? Você não é o dono da empresa, você é diretor daquela empresa, você é gerente, contratado, carteira assinada daquela empresa. Agora, como
indivíduo, você fez umas maracutaias com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, você passou perna para trás. Ora, uma pessoa não pode processar a empresa da qual você é gerente por uma coisa que você fez enquanto pessoa privada. Estamos de acordo? Quando o Alexandre VI foi para a cama com a Vanossa, que era a amante dele, aquilo não foi um ato pontifício. Não foi um ato pontifício. Entendem? Então não foi enquanto Papa que ele fez isso. Assim como dá para entender que não foi enquanto Papa, acho que dá para entender que também que não é enquanto membro da igreja, mas é enquanto pessoa que, sendo membro da igreja, está numa luta interior e está em processo de saída da igreja. Porque todo pecado rompe com a comunhão de alguma forma. Pode ser que não rompa definitivamente, pode ser que não rompa. É por isso que existe a distinção antiga de pecado mortal, né? Para dizer que existe uma gravidade maior, uma gravidade menor. Existem situações em que a comunhão foi rompida de forma drástica. Quer dizer que toda vez que eu cometo um pecado mortal eu estou excomungado? Não. A excomunhão é um passo além, entendeu? Vejam, existem núcleos de comunhão, existem, assim, níveis de comunhão. Só para vocês entenderem. Eu sou casado. Ora, toda briga que eu tenho com a minha mulher é um divórcio? Não. Mas toda briga que eu tenho com a minha mulher é um ato deliberado, não é? Maior ou menor, mais grave ou menos grave, de atentado contra o meu matrimônio. De tal forma que, se eu repetir esses atos, pouco a pouco, eu estou caminhando na direção da ruptura. Qualquer um enxerga isso, estão de acordo? Agora, o matrimônio em si é uma realidade que independe da minha atitude com relação a ele. Então, a igreja católica, a única igreja de Cristo, ela é santa, imaculada. Por isso eu já falei para um dos revisores da tradução do missal, que se forem continuar com essa oração eucarística número 5, que arranje um outro jeito de colocar aquela frase: e nós que somos povo santo e pecador, porque isso é uma ambiguidade na linguagem. A igreja nunca diz que ela é pecadora, a igreja diz que ela é santa, ponto. Aí o pessoal, aquele griteiro, né? E não sei o que, porque imagina essa pretensão da igreja ser santa. Meu irmão, você não tem fé. Entendeu o problema? Como é que você vai discutir com uma criatura que não tem fé? Nós estamos falando aqui qual é o objeto da nossa fé. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Agora, São Paulo adverte: não façais dos membros do corpo de Cristo membros de uma prostituta. Então o que acontece? Eu, enquanto sou membro do corpo de Cristo, também sou membro de uma prostituta. É aquilo que alguns dos santos padres quis expressar no paradoxo quando disse casta meretrix. Casta meretrix quer dizer que existe a castidade na igreja, é aquilo que realmente é a igreja. Só que os seus membros, muitas vezes, né, emprestam os membros de Cristo para ser membro de uma prostituta também. Entenderam? São analogias, são metáforas para tentar expressar um mistério.
A igreja é um mistério. Você tem que entender isso. Não pense que isso aqui vai caber direitinho na sua cabeça, tá? Ou você crê ou você não crê. A igreja é objeto de fé. Dá para você entender a Santíssima Trindade? Não. Dá para você entender a igreja? Também não, porque existe o mistério da igreja. Agora dá para a gente fazer teologia e ver que isto que é paradoxal, não é? Difícil de compreender, a gente procura alguma explicação racional, ou seja, fides querens intellectum, ou seja, a fé busca uma intelecção, busca uma certa explicação daquilo que é o objeto da minha fé. Ok? Então, vejam que só aí, só da gente dizer e expressar a nossa fé, você já vê que existe um abismo entre aquilo que nós cremos e aquilo que comumente se fala de igreja por aí. Ou seja, se analisa a igreja como se ela fosse uma instituição meramente humana, com critérios sociológicos. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos analisar a igreja com critérios teológicos. Porque nós temos que ter fé. Una, santa, católica. O que quer dizer que a igreja é católica? Quer dizer que a igreja é inteira. Inteira, aqui, katholon, conforme o todo. É vocês entenderem que a igreja não perdeu nada de Cristo, que Cristo deixou. Católico quer dizer isso. A gente geralmente traduz a palavra católico como universal, né? Mas essa é uma tradução pobre. É por isso que a gente não traduz, a gente diz católica. O que é católico? Católico quer dizer íntegro. Integral. Quando você come, né, um pão feito com trigo integral, quer dizer que o trigo, de alguma forma, está íntegro. Ele não foi polido, ainda tem aquela, né, carrega a integridade da sua nutrição, por assim dizer. Então a fé integral quer dizer que não perdeu nenhum pedaço. Nós não perdemos nenhum sacramento. Vocês vejam, por exemplo, por que é que as igrejas protestantes não são católicas? Porque elas perderam alguma coisa. Tem coisas que elas não creem e jogaram fora. Perderam a fé integral. Então, por exemplo, eles não creem na presença de Cristo na Eucaristia. Se não crê nisso, meu irmãozinho, você perdeu uma parte substancial da fé católica. A sua fé não é mais íntegra. Eles não somente perderam a fé, eles perderam o próprio sacramento. Eles não têm mais a sucessão apostólica, não têm válida ordenação, portanto não celebram a Eucaristia validamente. Portanto, a Eucaristia que se celebra nas igrejas protestantes não é a Eucaristia. Quer dizer, perderam o sacramento, perderam a fé, perderam um bando de coisa. Quer dizer, eles não são a igreja católica. O protestante não pode ser igreja católica integral, porque ele jogou fora coisas, ele perdeu pedaços. Católico quer dizer também que é a igreja toda. Isso quer dizer que quando eu ponho a minha esperança na igreja, não é? Minha esperança está em Deus, mas em Deus que age na igreja, eu não estou com a esperança na minha força humana, gente. Eu estou com a esperança na ação de Deus dentro da igreja. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, se vocês assistiram aquele seriado Band of Brothers, da HBO, o Band of Brothers é um seriado a respeito de uma companhia de paraquedistas, Easy Company. E entre os vários entrevistados, um dos membros da companhia perguntaram para ele: por que é que o senhor decidiu lutar entre os paraquedistas? Por que é que quis se alistar nos paraquedistas? Ele disse: porque eu queria lutar com os melhores. Eu queria estar na companhia dos melhores na hora da luta. Na hora que eu fosse baleado, eu queria estar do lado de um cara que fosse herói, para me ajudar, né? E não estar do lado de um soldadinho de meia tigela, né? Eu quero estar do lado dos heróis.
Isso é ser católico. O católico sabe que ele não luta sozinho, ele luta com os heróis chamados santos. É a igreja toda. Então na minha paróquia eu não estou sozinho. São João Maria Vianney, São João Bosco está lutando comigo. Não são só as minhas forças. Essas forças humanas que nós enxergamos, não é a igreja toda. O católico nunca está sozinho, não existe solidão na catolicidade. Todo ato que eu faço enquanto corpo inteiro de Cristo. E quando a gente morre, é isso que os protestantes não entendem. Quando a gente morre, a gente não é excomungado do corpo de Cristo. A gente continua fazendo parte do mesmo corpo. É a comunhão dos santos. Então, eu luto, mas comigo luta uma multidão de anjos e santos, homens e mulheres melhores, mais sábios do que eu. Então, igreja católica, igreja inteira, que não jogou nada fora e não jogou ninguém fora. E apostólica, ou seja, a palavra que nós temos na igreja hoje é a palavra na qual os apóstolos creram que receberam de Cristo. O sacramento que nós celebramos hoje são os sacramentos dos apóstolos que eles receberam de Cristo. A igreja que nós temos hoje é a igreja fundada pelos apóstolos. Portanto, o critério fundamental será sempre esta apostolicidade. Então vejam, nós vimos brevemente as notas da igreja, não é? Nosso tempo está se esgotando. Mas eu gostaria que vocês entendessem que ao estudarmos o direito canônico, não dá para estudar direito canônico sem fé. Então, se nós vamos abordar a Igreja Católica como sendo uma realidade institucional, sociológica, nós jamais iremos entender o direito canônico e jamais iremos compreender por que é que existe direito canônico. Mas se nós abordarmos a Igreja Católica como deve ser, com fé, se nós formos coerentes àquilo que nós fazemos, com aquilo que nós fazemos todos os domingos, ao levantar na missa e dizer creio na Igreja Católica, credo ecclesiam, a igreja tem que ser objeto de minha fé, ela é um mistério como é possível que tantos pecadores sejam membros de um corpo imaculado. Isso é um mistério. Mas nós temos que procurar entender isso racionalmente, e esse é o esforço da teologia. A fé crê o quê? Que nós, pecadores, somos membros de um corpo imaculado. É isso que a igreja crê. Como que eu explico isso teologicamente? Aí eu vou fazer 10.000 comparações, vou dizer, a fronteira cabe dentro de nós, o ato de pecar é um ato de sair da igreja. Isso são esforços teológicos de raciocinar, de explicar como é que a igreja, sendo imaculada, tem membros pecadores. Mas a fé é indiscutível. Então, como ponto de início, no nosso curso de Direito Canônico, nós temos que dizer, eu creio. Porque senão não vai dar para fazer Direito Canônico.